Poderosos e queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Pode Empreender da Academia para a Criação de Empresas. Esse é o espaço que nós temos destinado aos nossos alunos, pequenos, médios e grandes empreendedores, para virem aqui contar suas histórias e a gente bater um papo sobre empreendedorismo. E hoje nós temos Bob Fong conosco. Bob tem uma rede de restaurantes como Chinatown, Wek, Sushimi, Sushimples e o Biscoito da Sorte. Então nós vamos conhecê-lo um pouco mais, né? Saber toda essa história e essa trajetória que ele tem empreendendo. Seja muito bem-vindo entre nós, Bob. Muito obrigado. É sempre um prazer ter a oportunidade de compartilhar conhecimentos que a gente adquiriu ao longo desses 40 anos de trajetória. Então é um prazer, né, ter você aqui conosco, Bob. E eu queria conhecê-lo um pouco mais, saber sobre as suas origens, sobre os seus antepassados. Certo. Então, eu sou filhos de imigrantes chineses que vieram para o Brasil na década de 60 e eles vieram na verdade, vieram da Ásia, não vieram da China, porque eles já tinham saído da China por conta do comunismo, em 48 tinha assumido o país, eles não eram desse regime, aí tiveram que imigrar da China para não serem, vamos dizer, reeducados, eles chamavam isso naquela época. Então eles foram para o Japão e eu nasci no Japão naquela época. O Japão pós-guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, o Japão destruído praticamente, e o povo japonês conseguiu reconstruir o país em pouco mais de 20 anos. Então, realmente, são exemplos que eu tive. Eu só morei 3 anos no Japão, mas tive essa influência da Ásia através dos meus pais e através dessa realidade, né, de imigrante num país, num mundo novo, que é a América, e ser acolhido, né, tão bem acolhido, que meus pais ficaram encantados com o país, e é maravilhoso, e às vezes a gente não dá o valor devido ao nosso Brasil. Você tem quantos irmãos? Nós somos em 4. Em 4. Então, eu sou o mais velho. Você é o mais velho. Então você nasceu no Japão? Minha irmã nasceu no Japão também, nós dois. O terceiro filho, que é meu irmão, nasceu em Hong Kong, porque a migração veio através de Hong Kong, que na época era a possessão britânica, ele tem cidadania britânica, né? E a minha irmã mais caçula nasceu em São Paulo, aqui no Brasil. É a única brasileira de nascimento, mas todos nós somos brasileiros naturalizados há muitos anos. Então seus pais, a família veio e você ficou em São Paulo, morou em São Paulo durante quantos anos? Então, eu cheguei em São Paulo com 6 anos de idade, né? E a gente teve a oportunidade de estudar em São Paulo, desde o fundamental até a universidade. Eu sou engenheiro civil pela Poli da USP, em São Paulo, e a gente viveu lá uns 25 anos. Então, como é que foi? Eu sei que você se considera brasileiro, né? Sim. Você ama o Brasil, mas você tem algo lá da China ou do Japão que você trouxe contigo, personalidade, de repente influência, de cultura, né? De influência que você teve? Lógico, a gente tem uma família de imigrantes e eu diria que isso foi um privilégio, a gente poder ter essa influência oriental junto com o aprendizado que o Ocidente também nos traz. Então essa visão globalizada eu tive desde os 6 anos de idade. Então realmente foi um privilégio e isso ampliou muito a visão de mundo. Que isso às vezes a gente sente que no Brasil nós estamos tardiamente tendo essa abertura através da internet. Mas a internet também traz outras dificuldades, né? Porque são muito manipulados. Mas eu acho que naquela época que não tinha internet, foi uma visão de mundo que poucos tinham. Né? Você vem de fora, né? Enxergar os valores de ambos os lados, né? O Ocidente, o Oriente. Isso ajudou muito nossa visão de negócio, nossa visão de desafios, né? Realmente é muito diferente você estar num país em que você tem tudo fácil, relativamente fácil, não tem
terremoto, furacão, né? Sim. Não tem guerra, né? Então, a pior das tragédias do mundo é ter guerra, e o Brasil praticamente não teve, né? E isso às vezes a gente não valoriza, mas a gente tem que pensar nesse aspecto, e como é importante viver num país em paz. Isso é fantástico, Bob, fantástico isso. E que de repente muitos brasileiros mesmo não têm essa visão, né? De repente essa gratidão por isso. Agora o seu pai, né? De repente não você, né? Mas o seu pai, como ele viveu muito tempo, né? Ali na China e de repente no Brasil, tinha algo que de repente ele gostava muito e gostava pouco, gostava menos, que ele achava que era desafiador aqui no Brasil? Bom, o meu pai era uma figura ímpar, né? Eu nunca vi meu pai dizer que as coisas estão difíceis. Nunca. Ele saiu, eu diria, com uma mão na frente e outra atrás, porque realmente ele teve que abandonar tudo. Era uma família muito rica na China. Deixou propriedades, deixou tudo lá. Mas eles, desde que eu realmente entendo como gente, eu sempre o vi como empreendedor. Então, mesmo sendo de família muito rica, ele sempre trabalhou e muito. Então, ele se formou em Xangai, numa universidade inglesa, né? Então, ele já aprendeu inglês naquela época, que na década de 40, né, é uma coisa assim muito difícil, né? Sim. Mas ele teve essa oportunidade e se formou em engenharia naval naquela época. Então, foi realmente uma formação muito forte que ele teve. Associado à questão do trabalho, né, a vontade de fazer a diferença, né, ele realmente, quando estava no Japão, tocando seus negócios, porque a Ásia, pós-guerra, era uma Ásia que os americanos queriam ir embora rapidamente, porque a guerra acabou, né? No Japão, na Ásia, demorou um pouco mais para terminar, precisou de 2 bombas atômicas para terminar, certo? Senão eles continuariam guerreando. E isso fez com que meu pai, como chinês, né? Não, e a China foi aliada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, não era muito bem visto, porque eles eram os dominadores, né? Então eles não conseguiram ficar no Japão, apesar de estar empreendendo, né? Tentando empreender no Japão. Mas eles preferiram então vir para a América, porque a América nos recebia de braços abertos. Seu pai chegou aqui, tinha quantos anos? Meu pai chegou aqui com, acho que 40 e poucos anos. E como é que foi a língua, aprender o português para ele? Então, esse é o desafio da necessidade, né? Você sair da China sem falar uma palavra de português, cair de paraquedas aqui. Na verdade, eles não vinham parar aqui em definitivo. O visto brasileiro saiu primeiro que o visto americano. E eles iam para a América, né? Porque era onde os imigrantes achavam que fazer a América era fazer o sucesso, né? O Brasil era uma escala. Então, você tem uma ideia, naquela época, uma escala, a gente veio de navio, né? Demorou 60 dias para chegar aqui, certo? Então, a gente parou no Porto de Santos e ele, sem falar uma palavra de português, migrou para São Paulo e ali ele encontrou uma colônia japonesa muito forte. Então, ele conseguiu se virar no início falando japonês no Brasil. Sim. Com os feirantes, né, os japoneses vieram para o Brasil na década de 30 para a roça, né? Então a gente tinha essa facilidade, eles tinham essa facilidade. Mas em pouco tempo colocou a gente na escola. Eu com 6 anos de idade entrei numa escola que eu não entendia nada, mas tive que em pouco tempo aprender o português. Sim. Então eu aprendi o xangainês dos meus pais de Xangai, o japonês, porque eu nasci lá, minha babá só falava japonês. Em Hong Kong tive que aprender um pouco de inglês, porque fiquei 3 anos em Hong Kong, falavam mais inglês, e o cantonês é diferente do xangainês, né? Que é diferente do mandarim na China, e cheguei com 6 anos falando 3 línguas aqui e tendo que falar a 4ª, o português. Né? Então esse é o desafio. Sim, sim. E como é que foi, como é que começou então? Porque eu estou vendo ali que seu pai, ele já é um empreendedor, né? Você chegar no outro país. Certo.
né, sem saber falar e ter essa atitude positiva que ele teve, né, de encarar muitas dificuldades ali e mesmo assim ser muito positivo. E ele já começou a empreender ali, como é que foi? Porque a vida mudou, né? A vida de lá na China mudou aqui no Brasil. Então, quando ele chegou, por ser engenheiro e entender bem da engenharia mecânica, essas coisas, ele foi procurar emprego na indústria automobilística, que estava começando, naquela época, na década de 60 no Brasil. E ele foi atrás de emprego, porque não tinha recursos para empreender logo de início, mas ele tinha conhecimento, né? Falava inglês e era um engenheiro muito forte, né? Naquela época poucos falavam inglês ainda. Aí fui entrevistado por um americano naquela época chamava Willys Overland, que é a atual Ford, né? Virou Ford, né? E fabricava aqueles Jeeps, né? No Brasil. Rural Willys, né? Para quem é muito antigo, lembra, certo? Mas vocês que são novos não lembram. Mas são os primeiros carros que foram fabricados no Brasil. E eles queriam um engenheiro que trabalhasse na fábrica, né? Mas que conseguisse resolver os problemas da indústria, né? E ele fez um teste junto com outros engenheiros candidatos, né? Você entra num pátio da fábrica assim, tem vários motores, peças do automóvel, e eles tinham que resolver uma bateria de problemas, e ele foi o primeiro colocado, sem falar português, só falando inglês, certo? Aí o americano ficou doido. Não, você tem que trabalhar com a gente aqui e tal, mas eu cheguei agora no Brasil. Nós chegamos em novembro de 59 no Brasil, na véspera do Natal de 60, indo para o ano de 60, na véspera do Natal de 59, ele foi contratado. Aí o americano, véspera de Natal, falou, começa amanhã. Véspera de Natal. Certo? Aí não teve dúvida, vou trabalhar, tá certo? Só que você vai trabalhar no turno da noite, né? Que ela rodava 24 horas. Sim. Não tem problema, só vai cuidar do chão da fábrica no turno da noite, nessa fábrica em São Bernardo. E a gente morava em Santo Amaro, ou seja, na zona sul de São Paulo. Ou seja, tinha que pegar um ônibus, o ônibus ia pegar ele e levar ele para a fábrica. Todos esses desafios, né? Eu me lembro, eu com 6 anos de idade, fui buscar ele, porque ele ficava numa vila, né? Fui buscar ele na noite de chuva, assim, com guarda-chuva, e ele, quando desceu do ônibus, me viu com guarda-chuva, caiu lágrima, assim. Então, realmente é vida de imigrante. Sim. Que história fantástica. E ele ficou nessa empresa durante quantos anos? Ele só ficou uns 5 anos. Mesmo assim, no terceiro ano, ele já tinha a metalúrgica dele no fundo de casa. Nós tínhamos uma garagem em casa, né? A garagem tinha uma edícula e tal. E ele já começou a comprar umas máquinas e tal para fazer o que a gente chamava antes de andadores. Andadores para bebê. Que antigamente tinha os andadores para crianças começar a andar, né? Hoje em dia tem uns carrinhos e tal. Mas ele começou a fabricar no fundo de quintal. Olha aí. Em 5 anos ele já tinha a indústria dele e deu adeus aos ser empregado, né? Ele queria empreender. Porque ele sempre fez isso na vida dele. Então ele já tocou a fábrica dele. Grande dificuldade foi enfrentar o Brasil, né? Na área burocrática, um país com inflação, né? Na China, naquela época, o preço do arroz, do quilo de arroz era fixo durante 30 anos. Então, o chinês não sabia trabalhar com inflação. E aqui, inflação galopante, né? Regime militar, aquelas coisas. Diferentes planos ali ao longo dos anos. Então, essa foi a maior dificuldade dele. E como é que ele veio para Recife? Então, aí também outra... Depois de chegar aos seus 60 e tantos anos, né? Ele queria se aposentar, porque eu já estava formado, meu irmão também, e ele queria se aposentar. Não queria, na verdade, ele queria vir visitar minha irmã aqui em Recife, que casou também com um engenheiro, e ia ter a segunda filha. Né? E eles vieram, minha mãe e meu pai vieram aqui para dar um suporte aqui, na gravidez e no parto da filhinha. Certo? Aí eles foram comer num restaurante chinês, chamado Chinatown, que tinha sido acabado de inaugurado há 1 ano, na Avenida Boa Viagem, beira-mar de Boa Viagem, né? Ou seja, adoraram, né, aquele ambiente de praia, né, porque eles sempre viveram na praia no Japão, em Hong Kong, né, em Xangai, e eles
fizeram amizade com o dono enquanto estavam em Recife. E o dono ofereceu um restaurante para eles. Não ia comprar um restaurante, não. Eu não estou aguentando esse negócio aqui, dá muito trabalho. Ele tinha outros fontes de renda, né? Esse negócio aqui não dá para mim, não. Eu sei que conversa vai, conversa vem. Meu pai vendeu a metalúrgica dele em São Paulo e deu tchau para mim lá em São Paulo e veio morar aqui à beira-mar, né, de Boa Viagem, no Primeiro Jardim, né, e cuidar da netinha junto com a minha irmã. Sim. Então você ficou em São Paulo, você já estava casado? Eu já estava formado, estava namorando a Denise. Certo. Então, e aí tem mais 2 irmãos que ficaram lá também? Não, minha irmã veio junto com eles, né? E meu irmão, que trabalhava em São Paulo num banco, ficou lá também, eu e meu irmão. Mas as duas irmãs, a minha irmã mais velha, porque estava já casado aqui com o engenheiro aqui em Recife, que a base da empresa dele era Recife, e a minha irmã mais caçula veio também. Então ele veio e aí assumiu o restaurante, e aí quando foi que Bob entrou na história? Mas esse assumir o restaurante não foi fácil, porque o restaurante estava quebrado, né? Apesar de ser na beira-mar, e apesar de naquela época ter muito mais clientes do que restaurante, mas era uma culinária chinesa que ninguém conhecia, né? O nosso hábito alimentar não é comer verdura, todos sabem disso até hoje, né? Então é uma cozinha diferente da cozinha brasileira e eles tiveram muita dificuldade no início, principalmente o proprietário antigo. Mas meus pais vieram e conseguiram levantar o restaurante através do relacionamento bom que eles tinham com os funcionários, com a equipe, com os colaboradores. Eles adoravam meus pais. E meus pais eram por sermos talvez imigrantes, não temos uma relação forte não temos uma base forte aí no Brasil, nenhuma, né? A gente sempre considerou os brasileiros como acolhedores, né? Então eles acolhiam os clientes no restaurante de uma forma que o pessoal ficava encantado. Isso ajudou muito os clientes a voltarem, né? Lógico, a comida tem que ser boa, tem que ser bom, o preço tem que ser bom, mas isso é parte do negócio, né? Então essa forma de se relacionar ajudou muito eles. O restaurante saiu em 1 ano de um restaurante praticamente no prejuízo para um restaurante muito lucrativo. Aí, esse lucrativo fez com que meu pai pensasse, não vou abrir um segundo, vou trazer o Bob. Porque o filho mais velho é o sucessor na família chinesa. Né? E eu, como engenheiro formado, ganhando bem em São Paulo, falei, não, para tocar botequim, não quero não, certo? Mas ele ficou nessa tentativa vários anos, até que veio uma daquelas crises bravas da engenharia brasileira, eu trabalhava em obras públicas, aí o país parou, como diversas vezes parou ao longo desses anos, né? Com obras públicas. E aí eu vim passar as férias em Recife, e eu me lembro bem, eu vi aquele restaurante ali, meu pai dizia no domingo, fica na porta, segura os clientes. Tinha tanto cliente que não conseguia dar conta, tinha que dar senha para o cliente na porta, ali no jardim, né? O restaurante lotado, aquela confusão, tal. Aí eu falei, não, esse negócio aqui é bom, deixa eu estudar, né? E eu passando dificuldade lá na empresa onde eu trabalhava, né? Porque eu via que começava a atrasar salário. Como é que pode uma empresa daquele porte atrasar salário? Porque o governo não estava pagando as empreiteiras. Sim. E as subempreiteiras, consequentemente, também sofriam. Então foi muito bacana, porque eu tive que um voto de humildade e aprender com meus garçons, com a minha equipe, o que é uma cozinha, o que é atendimento, o que é estoque. Então eu tive essa paciência oriental de aprender e acabei vindo. O restaurante já estava com quantos anos? Eu vim acho que no 5º ano. No 5º ano. E aí você já falou uma coisa importantíssima, né? Que é valorizar os clientes, né? Então tinha esse atendimento diferenciado aí com os clientes. Sim. Até hoje, o restaurante não existe mais na avenida porque virou um prédio, né? Mas a marca Chinatown hoje
nós já estamos atendendo clientes da terceira geração. Então, a gente tem pai, inicialmente, atendido pelos meus pais, filhos atendidos por mim, e agora netos atendidos pela equipe, né? Certo? Então, você falou também uma coisa que eu achei interessante, né? Que você disse que pô, você estava lá vivendo a sua vida como engenheiro, né? Tocando lá, e aí você teve que ir para um negócio que de repente você não conhecia, então tinha que ser humilde ali para aprender. Exato. Esse é um outro lado também importante do empreendedor, essa vontade de aprender coisas, né? Aprender e aprender, né? Aprender e apreender, né? Porque não é só aprender e deixar para lá. A gente tem que captar, trabalhar ele dentro da gente e colocar em prática. Então isso é muito importante. Eu até hoje, teoricamente, eu não preciso mais estar correndo atrás das coisas, mas eu adoro quando eu aprendo alguma coisa todo dia. Acho que esse é o que atrai também nas crianças pequenas. Nas crianças pequenas a gente vê aquele brilho nos olhos. Né? Aquele brilho nos olhos é que faz com que as crianças sejam maravilhosas, porque a gente vê que é uma vontade de aprender tudo, né? Captar tudo. Então isso é o que o empreendedor tem que ter. Não pode se acomodar. E como aí você chegou lá no restaurante, aprendeu, começou a tocar, e como é que foi esse crescimento? Sim. Meu pai sempre disse que tem 3 fatores importantes para o teu sucesso. Você está capacitado, ter capacitação. Você está no lugar certo, está na hora certa. Então esses 3 fatores foram reunidos no momento em que Recife estava crescendo na área de gastronomia, a indústria de shopping estava se surgindo no Nordeste, com o shopping Recife, e depois nas demais capitais, né? E o shopping é um local novo, né? Mas que de grande fluxo naquela época, né? Então eu estava no lugar certo, na hora certa, e tinha condições de fazer, né, com o que eu aprendi, né, na engenharia e com o que eu aprendi com meus pais, com as equipes. Sim. Certo? A gente entrou nessa indústria e foi crescendo com ela ao longo do tempo, ou seja, em poucos anos a gente começou até a sair de Pernambuco e ir para os demais estados do Nordeste. Mas você saiu com o Chinatown? Chinatown, a gente só tinha Chinatown. Chinatown, e você foi crescendo. E como você começou com os outros restaurantes? Com o Eki, com o Sushimi? Então, a gente em 30 anos, a gente abriu 30 CNPJs. Então, a gente foi crescendo, né? Só que não é para crescer só com a família. A gente tem que ter pessoas, né, que entram e nos ajudem a fazer a coisa multiplicar, né? Então, a gente, com a lei da franchising, que entrou no Brasil em 95, 96, a gente começou a franquear as lojas, né? Então, isso deu um impulso muito grande. Só que o Chinatown, ele trabalha a culinária chinesa, que eu reputo como uma das melhores do mundo, é conhecida como uma das melhores do mundo, a culinária chinesa, mas surgiu nesse meio tempo, né, depois de 20 e tantos anos, surgiu a culinária japonesa despontando. Sim. E eu, como nasci no Japão, conhecia bem essa culinária também, apreciava, né, em São Paulo já tinha bastante. E a gente achou que era hora de a gente diversificar, né? Dentro da culinária asiática, também ter, além da culinária chinesa, a culinária japonesa. Aí a gente abriu o primeiro sushi bar em shopping no Nordeste, que foi o Sushimi. Isso já faz 25 anos. Né? Então, o Sushimi está aberto até hoje, né? E continua competitivo, porque também nós temos esse trabalho de estar sempre atualizando, sempre revendo, né, tendências, trabalhando comunicação, né? E isso tem dado certo. Aí depois, quando os japoneses, como a culinária japonesa começou a ser menos estranha, né? Porque da mesma forma que a chinesa foi muito estranha, quando a chinesa começou aqui em Recife, a gente tinha problema de insumos. Não tinha selga no bom preço, para vocês terem uma ideia. Então, a verdura não é um hábito alimentar, né?
a não ser a salada, tal, muito simples, né? Mas você conseguia a selga, salsão, aquelas coisas não tinha aqui, né? A gente tinha que trabalhar e pedir para os japoneses aqui em Bonito, em Aldeia, cultivarem para a gente poder botar nos pratos. Né? E é da mesma forma, quando a culinária 25 anos atrás japonesa chegou, despontando, vender peixe cru. Uma população que está acostumada a comer charque e carne, né? Charque e carne de sol, né? É um pouco difícil, né? Então a gente também teve esse desafio de as pessoas olharem aquilo ali e dizer, poxa, peixe cru. Apesar de a gente morar aqui na praia, né? Tem um mar maravilhoso aqui, peixe cru não era hábito, não é hábito nosso, né? Até hoje, muita gente é meio estranho. Sim. Mas na medida que a gente foi trabalhando isso, esse conceito de comida saudável, comida natural, aí surgiu uma terceira fase em que os clientes do Sushi queriam mais. Não, soube disso com a comunicação, a mídia social hoje em dia é muito forte, né? Não dá para fazer isso, fazer aquilo. A gente criou a marca Eki, né? Que é um japonês mais completo, com a cozinha quente e a cozinha fria. E aí a gente vai indo, né? Conforme o mercado vai buscando, né? Novidades. Então, eu queria explorar só um pouco isso, dois conceitos aí, Bob. Primeiro que você se consolidou com Chinatown, Sim. Né? E aí entrou na franquia e depois você criou a rede Sushi. Certo. Né? Então, o que é que eu quero explorar aqui? Porque muitas vezes o empreendedor, ele está iniciando e ele coloca algum negócio dele lá, de repente uma sorveteria. E com 2, 3 meses ele não tem paciência e acha que já tem que estar lucrando muito ali. E ele diz, poxa, esse negócio não está dando certo, eu vou botar ali, vou agregar com hambúrguer. Então ele fica ali com sorvete e com hambúrguer. Né? 2 negócios diferentes ali dentro. Então nós temos que dar maturidade, né? Tem que dar tempo. Né? Então qual foi o momento que você sentiu que era um momento de iniciar, por exemplo, o Sushi? Bom, eu diria que hoje os tempos estão mais acelerados em todos os aspectos, né? Então, principalmente os jovens empreendedores, eles têm menos paciência. Eu vejo isso pelo meu filho. O timing dele é diferente do meu. Então, é importante você entender esse timing, certo? Também entrar diversificar, sem estrutura, realmente você compromete que você já estava relativamente aprendido e compromete, né? Mas eu acho que cada um tem que avaliar, tem que estar bem estruturado para sair atirando para tudo quanto é lado, né? Eu acho que isso é possível. Eu vejo pelo meu filho, né? Ele já tem hoje 3 marcas, certo? Em 3 anos, certo? Eu criei 3 marcas em 4 anos, eu criei 4 marcas em 20 anos. Ele está em 3 anos, ele já tem as 3 marcas dele. Certo? Então a velocidade é diferente. Mas os negócios são diferentes, depende muito do foco, né? Tamanho, né? Enfim, mas no fundo, a mesma preocupação. Cuide bem, antes de sair, né? Sem estrutura. Agora, uma coisa que me encanta, porque como eu te falei, eu sou um cliente, né, dos seus restaurantes, mas o que me encanta é você ir para restaurantes ali diferentes, né, em locais diferentes, e ele ter o mesmo processo, né? O que é que eu falo de processo? Ter o mesmo atendimento, a mesma qualidade da comida. E eu sei que isso não é fácil conseguir. Como é que você consegue isso? Boa pergunta. Eu chamo isso de cultura empresarial, né? A gente tem que, ao longo do tempo, a gente aprendeu que os nossos parceiros internos, né, que são nossos colaboradores, são peças-chaves no nosso negócio. Onde as empresas todas que, mesmo que vendam produtos duráveis, mas o serviço que você agrega, né, é fundamental para você conseguir vender num padrão que o cliente sai de lá e valorizando, né? Então, onde a gente só consegue
transmitir para o cliente valor e não preço, né? Como a coisa mais importante, se a gente tem agregado ao nosso produto um bom serviço. E bom serviço depende de bons colaboradores. Então, essa cultura nossa interna, desde o meu pai, de ganha-ganha, certo? Não adianta você querer fazer tudo sozinho, porque você fica só com a sua empresa, você não consegue crescer. Quando você começa a crescer e você precisa de mais gente, você tem que implantar essa cultura do ganha-ganha. Eu tenho funcionários que se aposentaram na minha empresa, depois de trabalhar 20, 25 anos, certo? Por quê? Porque eles não saíram da empresa, porque o mercado está aí, né? Crescendo, o pessoal oferece um pouco a mais para ele sair, e muitas vezes as pessoas saem, mas não entendem, né, que a gente tem funcionários que não vão sair por nenhum valor monetário, certo? Porque a gente tem uma relação de confiança que não tem preço. Então isso é um diferencial. Então isso que você enxerga, às vezes, nas nossas lojas, nós não somos perfeitos, viu, gente? Isso que ele está falando, eu diria que está sendo bonzinho, mas tem muitos defeitos. Mas, na realidade, esse ver, né, os olhos das equipes, né, que procuram acertar, procuram dar um bom atendimento, realmente faz toda a diferença. Eu lembro de uma palestra que você deu, inclusive, para a academia, né, que você falou uma frase que me chamou a atenção e também de todos os ouvintes lá, que você falou que minha equipe é espetacular. Né? Naquela época você estava mencionando ali sobre a época da pandemia. Né? Então, quais são algumas coisas que você considera a sua equipe espetacular? A minha equipe é espetacular na medida que ela consegue assimilar os valores da nossa cultura empresarial. Então, nós temos 4 valores que são inegociáveis, que é a qualidade, no sentido amplo, né? Não só do produto, do atendimento, mas no sentido amplo. E hoje, agregado à qualidade, tem sustentabilidade, socioambiental, enfim. A parte de eu diria que qualidade, a parte de transparência, a gente tem que ser muito transparente nas nossas atitudes, nossas ações, nosso trabalho, né? Ética e, por fim, comprometimento. Então, na pandemia, como você estava dizendo, a pandemia fechou as nossas lojas. Eu tinha 20 lojas e 20 lojas praticamente fechadas em shopping. Como é que pode? Então, muita gente já começou a demitir, já começou a tentar se resguardar, né? A gente praticamente não demitiu ninguém. Certo? A gente pegou a ajuda do governo, pegou a ajuda de algum banco, porque a gente tinha algum crédito, né? A gente negociou com os próprios colaboradores, né? Então essas restrições, na medida que foram diminuindo, a gente foi trazendo de volta, né? Então isso é comprometimento. Então comprometimento é dos dois lados, tanto do colaborador com a empresa, quanto da empresa com o colaborador. Você conseguindo que esses valores sejam praticados no dia a dia, você consegue implantar uma cultura. E é isso que a gente faz no dia a dia. Perfeito, perfeito. Eu lembro que você mencionou também algumas vezes, né, o sangue empreendedor. O que seria esse sangue empreendedor? É essa inquietude, né, que a gente tem e um pouco também da resiliência que a gente tem quando vem essas broncas, né, que, olha, empreender, eu diria, no Brasil é difícil. Eu reconheço que não é fácil, porque nós não temos eu diria que, apesar de nós sermos os grandes geradores de trabalho e renda, né, nós pequenos empresários, somos os grandes geradores de emprego e renda no país, os órgãos, tanto nível federal, estadual, municipal, enxergam a gente como de outra forma. Eu diria que a gente, na pandemia, foi exemplo, né? Dizer que nosso setor não é um setor essencial. Fique em casa. Como é que pode? Como é que pode? Né? Vai dizer para o meu garçom lá que ele vai ficar em casa sem trabalhar, dentro de uma casa, às vezes até ruim, ficar todo mundo dentro, junto, o dia todo, né? Como é que pode? Então, acho que essa visão acanhada tem que mudar.
Nós somos vamos dizer, o que faz o Brasil crescer é o empreender. A gente luta, inclusive, a nível de associação, isso também é uma dica importante para vocês verem os bons exemplos do nosso país, se relacionar com pessoas que fazem o bem, né? E tentar, principalmente, junto a uma associação, como a nossa associação do nosso setor de alimentação, a Brasel, que tem como missão, né, trabalhar para que o país seja um país mais fácil de empreender e melhor para se viver. Essa é o nosso trabalho. Perfeito, perfeito. Durante essa sua trajetória empreendendo, tiveram muitas falhas do Bob? Muitas. Pra você ter uma ideia, né, dessas 30 empresas, eu diria, hoje nós só temos 20. Né? Mas não foi falha minha. Né? Eu diria que é um contexto. Né? Sim. Situações externas, influências, né? Pessoas que entram pensando uma coisa na franquia e é outra. Então, a gente tem todas essas dificuldades juntas que fazem a gente aprender. Então, hoje, eu aprendi muito também com os erros. Faz parte, né? Faz parte. Infelizmente, no Brasil, quando você quebra, você é taxado de incompetente. Mas você vai nos Estados Unidos, vai em países da Europa, vai na Ásia, quando você quebra, os bancos olham para você e dizem, não, você aprendeu, né? Então ele dá uma segunda chance. Então é isso que faz a diferença. O governo aqui, você quebrou, meu amigo, seu CPF já está, né, permanentemente comprometido. Quer dizer, é injusto. Né? Aí coloca esses programas de renegociar, né? Sim. Agora que está tendo, né, essa nova possibilidade, porque realmente é um país muito duro, inflação grande, juros absurdos, né? Então não é fácil. Sim. O que você, antes de entrar nessa outra pergunta que eu queria fazer, eu queria só que você comparasse a sua vida como funcionário e a vida como empreendedor. Quais são algumas diferenças que tem aí? A vida de funcionário, apesar de as pessoas... Essa é uma coisa que me permita dizer, né, que o sonho dos jovens, né, no Brasil é fazer concursos, se tornarem funcionários públicos, né, porque vão ganhar estabilidade nos seus empregos e ganhar muito mais que o mercado paga, né? Isso é uma ilusão. Vocês, com raras exceções, quer dizer, eu não estou dizendo que os funcionários mesmo nivelados por igual. Tem funcionários públicos, como tem funcionários liberais, funcionários de empresas privadas, de todos os tipos, certo? Mas essa é uma ilusão. Você trabalhar e ganhar bastante e não ser estável. A vida não é estável. Né? A vida é feita de mudanças. A gente tem que estar preparado para essas mudanças. E eu diria que vida real é muito mais, vamos dizer, apaixonante que a vida de você parar no tempo e achar que tudo é fácil. Acho que não é uma vida emocionante como ela tem que ser. Então a vida de empreendedor seria essa vida mais emocionante. Emocionante e arriscada. Mas eu diria muito mais realizadora. Eu, quando olho assim para trás e vejo famílias, né, funcionários com famílias, filhos, né, criados, casa comprada, veículo, tá certo? Uma vida feita, construída com nossa parceria, né, é muito realizador. Então, acho que isso não tem preço. É um valor inestimável. Como é que é o Bob hoje? Como é que o Bob empreendedor ele consegue hoje balancear a sua vida com a família, né? De repente com viagem, com lazer, com esporte? Como é que é o Bob hoje? Bom, tudo é fase, né? Pessoal, vocês que com 20 anos, com 30 anos, vocês estão numa fase, certo? Vocês com 40 e 50 vão estar numa outra fase. Eu já passei disso, então estou numa outra fase. Mas eu diria que cada fase da vida a gente tem que administrar de uma forma que tente conciliar família, trabalho,
né? E estudo, né? Porque a gente estuda a vida toda. Então eu tentei, né, conciliar isso. Eu diria que a minha esposa diria que na fase de início, né, do empreender aqui em Recife, realmente eu fui muito ausente. Mas ausente assim, porque eu viajava muito, né, meus filhos eram pequenos, mas eu sempre deixei uma estrutura muito boa para ela cuidar. Então, essa coisa da família é muito importante, né? Dar esse suporte para você nessas fases que você precisa se ausentar, que você precisa trabalhar mais, você tem que ter esse suporte. Depois, quando você começa a colher os frutos, né, você tem que ter equipe. As equipes têm que ser muito fortes. Então, é isso que eu falei na outra palestra, né? Minha equipe é espetacular, porque tem coisas que só chega para mim já resolvido, né? Então, isso é espetacular, porque me abre, né, mais tempo para estudar, para fazer o que eu gosto, né? E quando você chegar numa fase em que seus filhos já estão autônomos, tá certo? Aí vão aproveitar a vida. Essa é a fase que eu tô. Maravilha. Qual legado você quer deixar? Eu diria que o legado maior é deixar filhos muito, assim, preparados para esse mundo, no sentido de ser cidadãos, né, responsáveis e com essa visão de um mundo melhor, de participar da construção de um mundo melhor. Acho que esse é o maior legado. Nessa vida, gente, a gente não leva nada, né, material. Então, acho que o legado é deixar, né, alguma coisa que você possa se orgulhar, né? Isso que a gente é o nosso maior legado. Muito bem. Bob, só para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, que foi fantástico, né? Quais são algumas, de repente, dicas, ensinamentos que você gostaria de deixar aí como esse momento final aí para nossos empreendedores? Tá. Bom, na verdade, falar em poucos minutos aqui o que eu gostaria de deixar é um resumo disso tudo que a gente falou ao longo desse pod, né? Mas uma dica principalmente é enfrentar as dificuldades com o pé no chão, né? E ser muito resiliente. Resiliência é aquela coisa da árvore, né? Que dobra com o vento, mas quando o vento cessa, volta para a mesma posição. Então, esse é o exemplo, né? Que a gente não teve um mar de rosas pela frente, né? Nesses 40 anos. Então, essa resiliência, o empreendedor, desde quando nasce até quando cresce, tem que ter, porque vocês não vão ter uma vida, né, estável sempre. Mas esses desafios, como foi o caso da pandemia, que a gente nunca teve uma crise tão assim acentuada na humanidade, quem consegue sair, né, sai mais fortalecido. Então essa é a minha dica para vocês. Então, eu gostaria de agradecer aqui a Bob Fong, que é dono fundador da rede Chinatown, Sushimi, Sushimples, Biscoito da Sorte. Foi um privilégio tê-lo aqui, né, de ouvir tantos ensinamentos. Então, espero que vocês tenham tido insights, tenham anotado e coloquem em prática aquilo que vocês aprenderam aqui. Então, nos vemos na próxima.